Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma sexta-feira maravilhosa. Bom dia, Verônica, tudo bem? Bom dia, tudo. E hoje estamos com dois convidados aqui, né? Não, especiais. hoje a bancada tá pesada. E vamos falar sobre um tema super interessante que todo mundo acho que já tá vendo aqui, que tô com o nariz entupidaço, né? Não, esse tempo. Não, nem me fala. Hoje estamos aqui com o nosso colaborador querido, Dr. Gilberto Guimarães, cardiologista em Rio Verde. Bom dia, doutor. Silvinha. Bom dia, Verônica. Bom dia. E com o nosso convidado especial. Não só convidado, como ouvinte assíduo do nosso Isso aí. programa, né? Aham. Sempre participando. Bom dia, doutor João Eduardo. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. É muito importante a gente estar aqui para falar um pouco mais, né, pro pessoal, o que está acontecendo aí ultimamente. Doutor, vou pedir só pro senhor ficar bem pertinho do microfone. Claro. Isso. Doutor Obrigado. João, nós que agradecemos o senhor ter aceito esse convite. O doutor João Eduardo Viana é fisioterapeuta aqui na cidade de Rio Verde. Ele é especialista em fisioterapia respiratória pediátrica, é especialista em acupuntura e professor também. Sim. Isso mesmo. Doutor, conta um pouquinho pra gente primeiro, assim, da sua história, se você é daqui de Rio Verde, como que surgiu a fisioterapia na sua vida. Conta pra gente, pros nossos ouvintes, por favor. Vamos lá, então. Eu sou abobrense, né, filho de Rio Verde. Tenho 37 anos, um filho maravilhoso, minha cara, por sinal, minha esposa linda, Virgínia. E a fisioterapia surgiu pra mim, né? Como toda e qualquer profissão, a gente fala assim, a profissão veio a calhar mesmo, né? Casou. A gente que sofre bastante, né? Eu tive muitos problemas respiratórios na infância, né? E uma curiosidade bem bacana também minha, né? No meu ensino médio, né? Eu vou abrir aqui com vocês. Meu ensino médio eu fiz no Colégio Agrícola. Né? Eu sou legal. técnico em zootecnia. Ó, Gente. Olha só, nada a ver, né? Que atualmente. duas formações aí, ó. Mas nunca atuei. E no finalzinho mesmo, no terceiro ano, né, do ensino médio, a minha mãe sempre me presenteava, né? Ela me dava todo ano uma assinatura da Veja. Nunca esqueço isso. Ah, legal. Né? E Na época era uma revista era uma das melhores, né? Sim, sim. Veja, Todo mundo tinha, né? Pra estudar, pra concurso, Pra- vestibular, tal, redação, beleza. Né? Aceitava de bom grado, aceito demais, gosto muito de ler. E uma das reportagens estava lá que um dos cursos mais concorridos era fisioterapia em Curitiba. Beleza, eu falei, tem aqui em Rio Verde, vou fazer. Fui o diferentão da minha turma. Né? Todo mundo, meus colegas daquela época, hoje são agrônomos, zootecnistas, veterinários. Enfim, eu, fisioterapeuta. Tudo por causa da região aqui, né? Que gira em torno do agronegócio, né? Puramente o E agro. assim, e fica diferente, né? Porque a fisioterapia, geralmente, as mulheres que vão É fazer. verdade. É verdade. É um público mais feminino, É né? um público feminino. E assim, durante a graduação, né? Sempre gostei da parte de esporte, de ortopedia. Quando começou a época de estágio também, eu falava, porra, criança pra mim não rola. Eu também Não pensava assim. vai. Aí, depois que eu fui mãe, eu mudei. Mas não é uma regra que eu levo pra vida. Tudo que a gente não gosta, a gente paga dobrado. É É verdade. verdade. Eu não tinha muita afeição com cachorro. Minha esposa veterinária. Olha aí. É bem assim mesmo. E hoje a gente tá fazendo um trabalho bacana, a gente tem mudado muita coisa, né? Trabalhei por muitos anos em unidade de terapia intensiva, né? Em UTIs adulto e também pediátrica também. Trabalhei na UTI Covid, enfim. E hoje eu tô fazendo um trabalho com crianças, né? A parte de fisioterapia respiratória em crianças. Que é muito bacana atualmente, né? Eu costumo brincar, eu falo assim, a cada 10 crianças que eu convivo, 14 estão tossindo. Não, e a bronquiolite? É, Uma bênção. Tá demais, Justamente, né? né? Ainda mais nesse tempo que esfriou, não né? Tá na melhora moda, não, né? Tá na moda. Todo mundo doente, não tem Infelizmente. jeito, né? Infelizmente. Mas eu quero contar eu algumas ouvi coisas pra algo vocês. interessante, João, até interrompendo vocês,
que esse ano tá um ano um pouco mais atípico, porque é uma doença sazonal, né? Exato. O tempo esfria, acumula, todo mundo se aglomera, o vírus fica, e se espalha com mais facilidade. Mas eu ouvi uma informação, li muito pouco sobre isso, mas li que esse ano o vírus está vindo com uma resistência um pouco maior por conta da época do Covid, por conta ainda dessa cultura que depois do Covid aumentou da não vacinação. Não querer vacinar, então, né? o povo a turma anti-vacina se espalhou aí, então a resistência do vírus está maior. Realmente você tem visto isso? Exatamente isso, doutor. O que tem acontecido é que nós temos a sazonalidade, né? Essa época mais fria, essa época mais seca, tipo final de abril, maio, né? Maio até julho é uma época bastante seca, uma época que é muito propenso a ter problemas respiratórios. Isso que o senhor disse, né? As pessoas se aglomeram, casas fechadas também, mofo, fungo, ácaro e tudo mais. E esse ano foi um pouco atípico. Nós começamos a ter esses problemas, vamos dizer assim, um pouco antes, né? Nós tivemos problemas respiratórios de crianças aí em meados de início de abril, né? Que começaram aí as tão famosas bronquiolites, né? E não tem só a bronquiolite, né? Existem inúmeras doenças respiratórias aí, como a asma, né? A bronquite também, né? Que confunde a pneumonia, né? Muita gente confunde aí a pneumonia, a asma, a bronquiolite, tá? E é uma coisa bacana de se falar, né? Então, pera aí que o senhor vai falar logo depois do intervalo. Senão não vai dar tempo nem de que entrar tem um aqui. monte de pergunta aqui. Doutor, posso fazer uma pergunta? Doutor Gilberto, posso fazer uma pergunta Deve, aqui? por favor. Tá. Doutor João, o senhor estava falando a questão de várias doenças, né, respiratórias. Eu queria saber se tem como a gente tá prevenindo ou fugindo dessas doenças respiratórias no período do frio, doutor. Tem sim, claro que tem. Eu já quero saber, então, essa prevenção. Que é a Manuela, misericórdia. Além da vacinação, né, que o doutor Gilberto Claro. falou que tá todo mundo, né, a maioria não quer se vacinar. Eu mesmo vacinei já, graças a Deus. Que bom, que bom. Vacinação é importante. A tão famosa atualmente lavagem nasal, né? Ah, legal. Que atualmente a gente tem visto demais. E quando eu vou abordar uma criança, uma família para atender, a gente sempre eu pergunto para vocês, e aí, estão lavando o nariz? Ah, tá sim, doutor, tá sim. Aí eu falei, então vamos fazer junto? Ah, não, mas é difícil demais. Então não tá. A gente já começa a ver isso. E aí fala assim, não, mas é ruim, né? Eu falei, mas vocês já fizeram em vocês? Alguém que já fez? Eu não. Fizeram? Também Não. É vida. Faça. É mesmo? É. Olha, Muito bacana. Então ensina a Só- gente aí que eu quero Só que fazer. tem que fazer da maneira correta, né? Muita gente tá fazendo. A situação é o seguinte: existem as seringas, né? As pessoas usam a seringa, usam garrafinhas, né? São vendidas aí comercialmente nas farmácias. Muito importante. Só que garrafinha para crianças acima de 2 anos. E o bacana deixe com que a criança use a garrafinha. Ela mesma pega, ela mesma aperta. Aí ela começa a né? brincar e Isso. distrai. Não tem isso, não. Vocês vão Ela ver- vai aprendendo, a gente tem que ir Vai, explicando, né, doutor João Eduardo? gradativo. Começa no banho, né? Aproveita que já tá com água ali e tal. Aperta, faz. E aos poucos vai fazendo. Existe regra, existe quantidade de vezes? Não existe, tá? O importante é que faça pela manhã, porque a gente sabe que há um acúmulo de secreção mesmo durante a noite. Início da manhã a gente acorda, né? Cheio de secreção nasal, nariz mais seco. É importante. Crianças de fase escolar também. Lave o nariz antes de ir e principalmente lave depois. Chegou da escola, lave o nariz. Porque imagina o tanto de bactéria, o tanto de vírus que eles trocam ali nas escolas, né? Chegou em casa, lava o nariz, lavem as mãos, né? O pós-pandemia, depois que liberaram, né, flexibilizou a questão do uso de máscaras, né, a gente também deu uma relaxada a questão de lavagem de mãos, e é muito importante a gente ver isso, né? Outra coisa também, Verônica, que você estava falando, para ensinar para vocês, manter o ambiente ventilado, tá? Abrem as casas, né, deixa o sol entrar, coloquem as roupas de frio, porque fica guardado o ano inteiro. É mesmo. Nosso e a gente período... só vai lá, pega e usa. Já. Tá limpinho, Verdade. Nossa né? região é uma região onde nós temos uma sazonalidade de poucos dias, né, semanas que seja de frio.
aquele frio intenso. E a gente deixa guardado por muito tempo essas roupas. Então, tipo, tira, deixa no sol um pouquinho, deixa tomar um vento, né? Porque aquela quantidade de fungo, ácaro que tá ali guardado também, vai prejudicar. Né? Evitar ambiente fechado também é importante, né, Isso, doutor? Exatamente. O ambiente fechado também é prejudicial. Então, deixa ventilar, né? Tome sol. Vitamina D é fundamental. Eu vou voltar ali quando o senhor falou da lavagem nasal. Eu quero saber uma coisa. Sim. Vamos lá, a gente vai falando tanta coisa, tanta a informação. gente usa né? o quê, doutor? É soro fisiológico? Ou água? Soro fisiológico. Não, água não. Água não. Água não? Não, água não. Olha, eu achava que era. Eu também achava que a Certa água vez adiantava, eu fiz, doutor. gente. Nossa, É desconfortável, péssimo. então? Queima a narina. Nossa. Eu errei, eu esqueci de colocar, porque atualmente tem vendido nas farmácias, né? O O kit, sachê. Tem um sachê em pó de soro fisiológico. Você já Sim. faz a quantidade. Então, dependendo da marca, 240 ml de água, você coloca o sachêzinho, mistura e lava o nariz durante o dia, né? Durante um período. Beleza. E eu esqueci de colocar. E eu falei, vamos fazer aqui, filho? Olha, puf, no meu nariz. Pra quê? Ainda bem que fez isso Ainda bem que você foi em mim. primeiro. Ainda bem que foi em mim. Porque é péssimo. Agora, o soro, né? Pelo fato do cloreto de sódio, ele é gostosinho, né? Ele é refrescante. É refrescante, né? exatamente. É muito bom fazer. E seringa, gente, tem a quantidade certa, né? De soro para cada idade. Então, você pega um recém-nascido, 1 ml de soro. Então, pega uma seringazinha de insulina, que é 1 ml, Bem pequenininho. né? Bem pequenininho. Uma criança um pouco mais velha, de alguns meses, né? De 3, 4 meses, uma seringa de 3 ml, né? Uma criança mais velha de 1 ano já pode colocar, né? 20 ml. A criança mais velha, o céu é o limite. Já vamos tirar. Você já vai fazer a O consulta céu é o particular limite. pra Manu, né, Verônica? Né? E eu tenho eu não consegui baixar ainda. Tecnologia, pra mim, ainda eu tô apanhando em algumas coisas. Sim. Mas eu tenho até um destaque aqui no meu Instagram, que é um vídeo que eu mostro para as crianças legal. quando eu vou Depois atender, eu vou olhar. de princesas, de super-heróis fazendo lavagem. Isso chama atenção, Verdade. Eles... né? E outra situação também da lavagem. Às vezes a criança pode ter uma certa aversão. É ruim, tal, sai fora, né? Então, a lavagem faz com que tire toda a secreção que tem dentro da cavidade nasal, tá? Quando não tem secreção, nos períodos, né, fora dessa sazonalidade, Sim. é importante manter umedecido. Então, existe no mercado hoje alguns sprays, né, que a gente borrifa e mantém umedecido essa via aérea. Então, acho que é bacana manter sempre umedecido. Por quê? Nós temos aí aqueles pelinhos, né, os cílios dentro do nariz, que eles fazem toda a limpeza. O que acontece? A secreção vai, segura esses pelos, não deixa com que haja essa limpeza. Então, o soro, a lavagem, vai fazer com que tire essa secreção e deixe esses pelinhos voltando a ser funcionais. Por isso a importância também de respirar pelo nariz, doutor, e Exatamente. não pela boca, porque o nariz ele faz ele filtra, né, as impurezas, né, a poeira, e pela boca a gente acaba aspirando isso Exato. também, né, Eu e vai pra garganta, né? Isso, eu costumo falar para os meus alunos, né, que eu sou professor de anatomia humana e fisiologia na faculdade. E aí a gente fala que a função do nariz, né, a função do sistema respiratório é filtrar, aquecer e umidificar a via aérea, né? E a função do corpo humano é economizar energia. Se nós pudéssemos ficar deitado o dia inteiro, assistindo Netflix, a única força que a gente exercia era apertar o controle da TV, a gente faria. Só que, em contrapartida, nós viveríamos pouco mais de 20 anos. Ou até menos, né? Porque o que mais mata hoje no mundo não é câncer, não é droga, não é guerra, chama-se inatividade física. Sedentarismo. Sedentarismo. Então, é muito importante isso. A função é filtrar, aquecer e umidificar. Sim. Se a gente respira pela boca, né? A nossa via aérea, ela é bem mais grossa. Então a gente faz, teoricamente, menos força para respirar. Só que o ar não chega limpo, não chega aquecido, só chega úmido por conta da garganta. Se a gente respira pelo nariz, são cavidades menores, porém chega quente, úmido e limpo. O organismo, em contrapartida, ele vai gastar menos energia para aquecer aquele pulmão, né, aquele ar de dentro do pulmão. E também é importante a questão de limpeza. Chegar
ar mais limpo em relação da boca. Então, é melhor que a gente respire pelo nariz mesmo. E crianças são respiradores nasais, Uhum. né? As crianças são respiradores nasais. Por isso que durante a noite, que é o maior problema aí dessas crianças, elas acordam enjoadinhas porque elas não conseguem respirar pela boca. E daí vem as tosses E noturnas, né? é o Que não mais param importante, à as noite. tosses noturnas que tem arrebentado com a vida de pais aí. Doutor Gilberto, vou passar as vezes pro senhor. Vamos lá. Tem uma doença que é muito comum na maioria das pessoas, até em mim, minha infância toda. Eu lembro na época de faculdade, nossa, eu sei que da aula de anatomia, aquele cheiro de formal, minha rinite atacava, que era uma beleza, né? E eu vi que você faz esse tratamento para rinite. Como que a fisioterapia pode ajudar no tratamento de rinite? Então, hoje a fisioterapia tem umas coisas bem bacanas, né, que a gente pode fazer, porque antes, até então, antes da pandemia, né, existe a fisioterapia antes da pandemia e pós da pandemia, porque antes a gente tinha muito esse receio, né? A fisioterapia é só osso, só músculo. Após a pandemia, vocês foram valorizados, né? Melhorou bastante, né? Quando a gente fala assim, só puxando um gancho dessa questão de pandemia, né? Quando as pessoas falavam assim, fulano tá respirando por aparelhos, né? Podia ter certeza que quem comanda, ou quem comandava, no caso, um respirador mecânico, era o fisioterapeuta, né? Ele é o responsável por comandar toda a parte respiratória. A função do médico tipo, entubar, né? Prescrever toda a medicação, deixar o paciente todo alinhadinho. Já a parte de organização de parte respiratória, né? E motora também, né? Hoje a gente tem muito isso, de tirar o paciente do leito, né? Mobilizar esse paciente, né? Devolver a vida para ele, isso é fisioterapia. Mas voltando lá, a questão da rinite, nós temos muitas coisas a serem feitas, né? Como, por exemplo, uma especialidade da fisioterapia, que é a acupuntura, né? Hoje a gente tem feito muitos estudos, né? E até eu tô fazendo isso também, né? Estudando a respeito para que a gente possa implementar isso aqui na região, na cidade, né? O uso do laser. Laser? Laser? Esse é novo. Como assim, doutor? Conta Já pra quero gente que saber. eu também fiquei curiosa. Ó, o laser na asma, o laser na rinite, tudo isso, né? Essas doenças são doenças inflamatórias. E o laser é um anti-inflamatório, Sim. entendeu? Então, é muito utilizado hoje na prática clínica alguns tipos de laser, né? Não é só a gente pensa em um determinado laser. Não, existem vários tipos, né? Tá. Então, a gente utiliza isso daí para amenizar as crises de asma, amenizar as crises de rinite, né? Como uma medida secundária. Mas há boas práticas, né? De higiene, as práticas de atividade física também, que ajuda a questão de metabolismo, né? Associado, sim, à questão médica, né? De medicamentos, né? Porque a gente fica muito em cima de medicamento. Sim. Mas a otimização de alguns exercícios com a medicação, a gente consegue diminuir o tempo de tratamento. O doutor Gilberto sempre fala muito, né? Questão de atividade física, né? Até para aumentar a nossa imunidade, Sim. o nosso organismo tá melhor preparado, né? Com mais ativo, né? Doutor João, eu gostaria de saber, assim, a questão de quais são as principais doenças respiratórias, tanto crônicas quanto bacterianas ou virais. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho rapidamente de cada uma, que são várias, Sim. né? Hoje, vamos falar rapidinho, então. Nós temos aí, hoje, no mercado, né? Vamos se dizer, hoje, a bronquiolite, que tá bem comum. Acontece, né, em crianças mais novas. Bronquiolite vem de bronquíolo. Bronquíolo é a parte final do pulmão. Já chegando ali, é a parte final, já chegando nos sacos alveolares, né, onde que acontece a troca gasosa. Então é a parte onde vai fazer o trajeto ainda do ar, tá? E essa região, ela é inflamada. Por quê? Imagina só, o bronquíolo já é uma parte bem pequenininha. Imagina de um recém-nascido, de uma criança, né? Então é menor ainda. Irrita, né? Processo inflamatório e acaba piorando essa situação. Então, nós temos aí a bronquiolite, nós temos aí as pneumonias. Já as pneumonias já é mais nos alvéolos mesmo. Nossa, tá? eu quando era criança, eu tive 3 vezes pneumonia.
Eu morei em Brasília um tempo e Seco eu pra tive caramba. a tal da pneumonia seca, né? Que pelo menos minha mãe usa esse termo, né? Ela sempre fala isso. E então eu não tive sintomas de pneumonia, mas quando eu vi eu tava com pneumonia. Ai, gente, eu tenho um trauma de injeção por causa disso, porque era tanta injeção que eu tive que tomar na bunda que Exato. pelo amor de Deus. Infelizmente, né? Nós temos aí a asma também, que é outra doença sazonal, né? A gente vai sair de uma bronquiolite, vai começar logo em seguida uma asma, né? Algumas crianças. E a asma a gente tem também como eu posso dizer para vocês? São eventos, né? Por exemplo, uma criança que tem dermatite atópica, ela vai evoluir para uma alergia alimentar, que consequentemente evolui-se para uma asma. Todos os processos inflamatórios. Sim. Um tá ligado com o outro, doutor. Exato, exatamente, né? Infelizmente. Agora eu quero saber. Eu lembro. Eu quero perguntar, bem. Tá bom, pergunta então, Verônica. Eu quero saber dos ar-condicionados. Se ele é um Ah. vilão ou um mocinho. Gente, tem 10 dias que eu tô gripada, mas eu não tem Você como. não liga, você liga o ar. Não tem como eu trabalhar sem ar-condicionado. Ah, Como? é, por causa. Eu tá tô certo. paramentada de jaleco, não tem como. Aí eu morro lá. Exatamente. É a pergunta que eu mais escuto dos pais, né, dos meus pacientes. E aí, pode ou não pode ar-condicionado? Ah, eu tô sofrendo à noite porque a gente é acostumado, meu filho sua, né, demais, mas eu tô deixando desligado. Gente, pode, tá? Resumindo, pode, ar-condicionado pode. Mediante que ele esteja limpo, tá? Higienizado, né? Higienize o ar-condicionado de vocês, mantenha todo... Tem empresas que fazem higienização, é bacana fazer de tempos em tempos. Nós fazermos, né, os proprietários aí de casa, tira esse filtro aí pelo menos uma vez por semana, dá uma limpadinha, né, não custa E nada. não é difícil Não de é fazer. difícil, Meu não. esposo direto faz isso. Ele vai lá, tira as Tira. telinhas e limpa, né? E aí, qual que é a função do ar-condicionado? Diminuir a temperatura, consequentemente diminui a umidade, né? Essa é a função do ar-condicionado. E aí a gente coloca também, Verônica, a questão do umidificador. E aí, pode ou não pode o umidificador? Né? Não coloca o umidificador em cima da criança, né? Em cima da pessoa, Coloca que seja. no Coloca no quarto. Dependendo do umidificador, né? A gente tem aí alguns umidificadores que eles umidificam tipo uma área de 12 metros quadrados. Em média, esses umidificadores, tá? Mas não coloca com uma névoa muito, muito forte, né? Haja visto que atualmente, a gente já falou mais cedo, a questão dos ambientes fechados, né? Um quarto umidificado demais começa a gerar mofo. Aí é aquele ciclo vicioso, né? Umidifica por causa do ar-condicionado, mas aí mantém, gera mofo. Então, Aí vai gerar outro problema, outra doença uma roda de respiratória, rato. né? Uma rinite, uma alergia, Exatamente. outra doença. Naquela hora que eu te interrompi, que eu ia comentar, né? A questão da minha menina que ela teve intolerância à lactose. Então, cada vez que ela manifestava alergia nela, ela ficava gripada. Então, manifestava com coriza, com tosse. E o senhor falou mais ou menos isso, né, doutor? Eu queria que o senhor falasse. Uma coisa leva a outra, exatamente, isso. Você fala isso agora, uma coisa leva a outra, né? Essa parte, assim, de essa alergia tá conectado também com a parte de doença respiratória, né, Sim, doutor? Tudo isso envolve, né? Eu falo que os órgãos do corpo humano, eles são interligados entre si. Sim. Né? Se a gente for analisar, for fazer uma comparação do corpo humano com o país, não tem muita diferença, né? Nós temos aí os órgãos, que são considerados aí, os órgãos são considerados, né, teoricamente, as cidades do corpo, do país, e cada uma necessita uma da outra. Então, um órgão liga-se, né? Eles são interdependentes. É importante falar isso. Um depende do outro. Então, por exemplo, você vai pegar questão alimentar, né? Tem reflexo no pulmão, Sim. né? Questão alergias, tem reflexo no intestino, né? Enfim, tudo reflete. É engraçado, né? Eu tava até lendo você falando isso, dessa interligação, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, as pessoas que sofrem daquela desbiose intestinal, alteração da flora intestinal, dependendo do tipo de alteração, aumenta o risco de demência e doenças da memória.
Nossa, sério? Então você que tá perdendo a memória aí, ó, dá uma olhadinha se o seu intestino tá funcionando bem, se tá tudo em ordem. Ainda bem que o meu funciona bem, viu? Tá aí. E eu todo dia fico na minha palavrinha cruzada lá no final do dia. Esse problema eu não vou ter. Ai. Doutor João, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho assim, quais são os sintomas que a gente deve se preocupar de estar desenvolvendo alguma doença respiratória, assim, os muito sintomas mais importante. básicos, assim, que a gente às vezes deixa passar e fala, não é nada não, né? É um resfriado. É um resfriado. É muito importante isso daí, Silvinha. A tosse, né, que é o principal de todos. Tosse é um reflexo, né? A gente fala assim, nossa, tosse é ruim. Não, gente, tosse é bom. Porque a tosse, ela vai eliminar alguma coisa de ruim que tá dentro do teu corpo. Agora, o que é ruim é essa tosse persistente. É aquela tosse que a pessoa tosse a ponto de esforçar tanto a musculatura abdominal que chega até vomitar. Sim. Então, essa daí é problema. A gente tem que se atentar quanto a isso. As dispneias, né, as faltas de ar. Então, as crianças também que esforçam, né, que fazem muito esforço abdominal para respirar, a gente observa, né, o movimento respiratório. Tá esforçando para respirar? Então, é um sinal de alerta. Aquele chiado que tem no peito é importante, então, o a gente se chiado- preocupar. Exato. O chiado nada mais é do que o acúmulo de líquido dentro do saco alveolar. Então, na abertura e fechamento desse alvéolo durante o ato respiratório, se tiver secreção lá dentro, vai gerar aquele chiado, né? Aquele barulhozinho. Isso é eliminado através de medicamentos, né? Inalatórios e exercícios, né? Com a fisioterapia. Muito importante salientar sobre isso. Então, tosse, dor, febre, tá? As febres, por mais de 2, 3 dias aí, se atentem. Movimentos abdominais, né? Esforço abdominal também. É muito importante a gente avaliar. Roquidão também é uma coisa importante da Também. gente se preocupar, assim, Também. doutor? Também é importante a gente avaliar. Às vezes pode ser uma rouquidão temporária, né? Tipo, pela manhã, né? Faz aquela lavagem, né? Dá uma tossida ali, tira aquela secreção acumulada durante a noite, beleza. Agora, começou a ter mais frequência, aí vamos procurar um médico, né? Um otorrinolaringologista, um pneumologista, para que a gente possa avaliar. Muito importante, né? Procure seu médico de confiança, procure seu profissional, né? Nada de automedicação. Pelo amor de Deus. Eu vou até fazer uma pergunta aqui, mas eu acredito que entra um pouquinho na área do Dr. Gilberto também. Que a complicação de uma doença respiratória pode levar até uma parada cardiorrespiratória. Tô certa no que eu tô falando? Sim. Realmente existem doenças respiratórias que pode causar parada respiratória e depois cardiorrespiratória, que aí para a parte da respiração e do coração, né? Então, essas doenças, e às vezes doenças simples, né? Que você não leva muito a sério e ela vai se intensificando e piorando. E eu queria até aproveitar o gancho, você podia ensinar para o público alguns tipos de exercícios respiratórios que, de repente, a pessoa pode fazer em casa para ajudar a melhorar essa respiração. E uma curiosidade, a acupuntura para essa parte respiratória, os rinites, sinusite na vida, você falou que melhora, mas coloca a agulha na cabeça, no pulmão? Por que eu fiquei pensando? Como que é? Olha o trauma de agulha já, né? Olha só. Não, é importante a gente salientar isso, né? E voltando também, as doenças respiratórias que podem levar até um problema cardíaco, né? Uma parada respiratória e possivelmente uma parada cardíaca, são as crises asmáticas. Asma. A asma, né? Existem as asmas aí que podem ser controladas através das bombinhas, né? Tem asma de difícil controle, que essa tem que ir pro hospital mesmo. E tem asma que o negócio é punk, né? Que é caso de UTI, infelizmente, tá? Isso a gente tenta controlar da melhor forma possível. Não chegar a esse ponto de uma asma mais grave. Sim. Tá? Agora, a questão da acupuntura, né? Nós temos aí algumas lendas a respeito da acupuntura. Eu sou acupunturista também. É uma coisa, voltando também lá no início, né? Quando eu falei que eu fiz o curso de fisioterapia. E o curso de acupuntura também eu fiz porque realmente eu falava assim, truco, não funciona. Que nós temos... Você não acreditava, doutor, o senhor não acreditava, não acredita. Justamente, que a gente não gosta, a gente fala dobrado. Porque, tipo assim, nós temos uma cultura de falar assim, doença, né? Nós estamos doentes,
trata-se com xarope, com comprimido, com chá, Com injeção. né? Com injeção. Por último, a injeção. Né? E agora, como que a gente coloca uma agulha? O que tem na ponta dessa agulha? O que acontece, né? Insere uma agulha no corpo humano para tratar a doença? O que será que tem lá dentro? Né? E eu paguei bem língua mesmo, né? De fato, né? Eu falei assim, vou fazer esse curso. Foram 3 anos, longos anos de curso que me ajudaram bastante. Hoje eu defendo piamente. Lógico, nada é 100%. Lógico que existe algumas técnicas lá dentro que eu ainda preciso estudar, né? Que eu não passo adiante porque eu não acredito ainda. Eu Sim. preciso estudar para saber se realmente funciona ou não. Pode ser que algum colega funcione super bem. Eu ainda tenho, né, Suas uma dúvidas. certa resistência, entendeu? Mas a questão dos pontos de acupuntura para rinite, para sinusite, que seja, é feita uma avaliação, né? E essa avaliação é tão bacana, doutor Gilberto, que a gente pega tanto, né, a parte física do paciente, a gente pega desde o nascimento. Nossa. Existe assim, tipo assim, que dia que você sabe o dia que você nasceu, óbvio, mas você sabe a hora que você nasceu? Uhum. Existe uma tabela, né? Eu não vou me lembrar agora de cabeça porque é muita coisa. Mas existe uma tabela, né? Que a medicina tradicional chinesa diz que, dependendo da hora do seu nascimento, abre-se um ponto. Nós temos aí 1.440 pontos no corpo humano de acupuntura, né? Sim. Que podem ser punturados. E aí, dependendo da hora do seu nascimento, foi o primeiro ponto a ser aberto, né? Existem, nem tudo é receita de bolo, a gente sabe muito bem disso, mas a sua rinite pode ser diferente da Silvinha, pode ser diferente da Verônica, pode ser diferente da minha, né? Então são pontos diferentes, não existe receita de bolo. Eu sou meio contra. Mas daí você aplica a agulhinha no nariz mesmo? Não. Ou tem que Tem descobrir uma- esse ponto? É isso, Tem. doutor João? Sim, tem. Famosa assim, injeção na testa. Tem isso. Existe um ponto entre as sobrancelhas. Aham. Né? Um ponto de equalização energética entre as sobrancelhas. É muito utilizado. E existe um ponto também, bem na aba, né? No início da aba, no nariz também, que libera demais estaminas, consequentemente, Vai dilata ajudar, a auxiliar. via aérea. Então, Ah. é muito bacana. E outros pontos aí, vai falar assim, nossa, mas, tipo assim, eu coloquei um ponto lá no tornozelo. O que tem a ver com a minha rinite? Né? Mas Tudo tudo tem uma interligado. explicação ali, Tudo né? interligado. Doutor Gilberto? Eu quero só fazer uma Ou doutora, perguntinha antes. doutora vamos lá. Verônica? Eu quero perguntar sobre a inalação. Esse tempo é bom a gente fazer uma inalação, nem que seja só com soro? Então, Verônica, esse tema é muito discutido, né, entre os médicos também, que a gente vê que depois da pandemia houve uma mudança, né, de pensamento a respeito de inalação. Por quê? Libera-se vapor. Sim. Isso daí dissemina. Se for num lugar aberto, se for tipo em ambiente hospitalar, que tem outros pacientes, já não é recomendado. Porque às vezes você tá gripado ali, né, tá com um problema respiratório. Faz inalação, aquela névoa, né, vai disseminar ali para todos os outros pacientes que estão ali, tipo num pronto-socorro, numa unidade de internação. Por isso que hoje tá mais utilizando, né, as bombinhas. Hoje tá mais tá mais fácil, né, e tá mais solicitado pelos profissionais, pelos médicos, o uso da bombinha. Mas a umidificação é importante, né? O uso do aerosol pode ser utilizado sim, tá? Eu costumo falar que só com soro vai umidificar, beleza, né? Se você tomar um banho, né, fazer tipo uma sauna ali dentro do banheiro, é a mesma função, tá? Muito importante. Mas Eu bom tenho pra esse costume manter. de fazer no meu menino que tá com tosse, tá com o nariz sempre Soro. entupido. É só a inalação com soro. soro, só Eu também, isso. Porque Pode fazer. eu comprei esse aparelhinho quando a Manuela era pequena, que ela deu a bronquiolite, né? Aham. Então eu precisava e sempre eu faço também. Você falou uma coisa bacana sobre comprar o aparelhinho, né? Hoje nós temos aí outra coisa também, uma outra curiosidade, que às vezes até os vendedores, farmacêuticos, balconistas, eles não têm essa ciência, às vezes nem falam, né? A questão dos tipos de inaladores. Nós temos aí, por exemplo, aquele inalador, aquele aparelhinho de aerosol, né? Como a gente costuma dizer, aquele de motor barulhento, o raiz mesmo. É o meu. Excelente! Parabéns! É o meu. Excelente. Gosto muito dele. Porque ele engloba tudo. A dificuldade dele é o barulho.
né? A desvantagem dele é o barulho. Mas ele, de mamando a caducando, pode usar. Nós temos aí os ultrassônicos, um aparelho daquele mesmo tamanho, uma mangueirinha um pouco mais grossa, e ele é ultrassônico, né? A vantagem é 0 barulho, né? E uma névoa um pouco maior. E temos aqueles portáteis. Só que o portátil também ele faz essa névoa. E algumas medicações, né, doutor Gilberto? Elas não são quebradas no aparelhinho portátil, no aparelho de ultrassom. Por exemplo, vou falar o nome do remédio aí, o Clenil, né? Aquele Clenil que todo mundo usa aí junto, né? Coloca meia ampola, né, do aparelho. Tô eu levantando aqui o dedo que de vez em quando eu faço com o meu menino. Não, mas aí não vai ser tão eficaz com o aparelho de ultrassom. Então é bom, é o E antigo nem, barulhinho. e nem raiz nesse mesmo. manual também não é tão Não, eficaz. O manual também. O manual sim. Não, esse Ah, portátil. o É, o portátil que o senhor Não. falou, não. Ele pode até queimar o aparelho, Nossa. Tá. né? É um aparelho relativamente com um custo um pouco mais alto em relação aos demais. Entendeu? Então, essa é a desvantagem desse equipamento. Ô, João, e uma pergunta rapidinho aqui que o Brasil é um dos maiores consumidores de automedicação, né? Então vai lá na farmácia, o que tá liberado para eu usar aqui, pergunta lá, às vezes pro balconista, às vezes pode ser que nesse horário o farmacêutico tá em outro local e o balconista que vai orientar. Essa automedicação pode prejudicar essas doenças respiratórias? E muito, doutor, e muito. O senhor tem visto muito também, né? Nos consultórios da vida aí. Esses dias atrás eu tava vendo até num grupo do meu bairro, né? Uma mulher colocou assim: alguém sabe de alguma farmácia que a gente compra antibiótico sem receita? É bem isso. Mas vamos lá. Hoje a gente tem visto muitas pessoas fazendo uso de automedicação, né? Isso é prejudicial. Eu falei semana passada numa aula minha, eu falei assim, daqui não vou jogar muito longe, daqui uns 30 anos, as pessoas vão morrer de doenças, desculpa a expressão, idiotas, né? Vai morrer de dor de dente, vai morrer de cárie, que seja. Dor de dente o povo já tá morrendo. Vai muito longe, né? Que é uma doença que a gente consegue tratar super fácil. Por quê? A gente tá fazendo tanto uso de automedicação, os antibióticos, né? Que às vezes usa-se tanto amoxicilina. Que depois né? não vai Qualquer fazer coisa. efeito. Depois não faz Aham. efeito. Que é Porque o imagina organismo só, acostumou. nós estamos num processo, né? Numa época viral, né? A gente tá num ambiente fechado aqui, se alguém tiver com o nariz escorrendo que seja, passa a mão, encosta aqui, a gente vai, compartilha, né? Um espirro e tudo mais, compartilha. Isso é um quadro viral, né? E aí as pessoas vão e tomam antibiótico Sim. para tratar. Vírus e antibiótico não são a mesma coisa. Não. Então, às vezes, né? O que o antibiótico vai fazer? Vai proliferar os Só vírus. passar ali pronto e não vai adiantar. E nós temos no nosso corpo tanto bactérias boas quanto bactérias ruins. Vai que eu tô com um processo viral, não tenho bactérias ruins, né? E aí eu tomo antibiótico. Eu acabo matando as boas. Fazendo com que minha imunidade vai lá embaixo. Porque a Aí a célula gente- de defesa tá lutando uma Tá contra tudo a ali. outra. E aí a gente escuta muita mãe falar assim: ai, meu filho não fica. É gripado semana sim, semana também. Ah, já tomei, 4 antibióticos só esse ano. Né? Então é cuidar muito nessa automedicação, né, Exatamente. doutor João? E aí, outra coisa, não é a nossa área, né, da fisioterapia, ela não envolve a questão de medicação, a gente não pode prescrever medicação, mas é importante que nós saibamos as medicações utilizadas para fazer essa interação medicamentosa no ato do tratamento. Né? Porque às vezes uma medicação nos ajuda, às vezes não, ela nos ajuda demais. Entendeu? Não é porque eu não prescrevo, que eu não vou utilizar, que eu não preciso saber. Eu preciso saber muito disso. Doutor João, o senhor vai ter que voltar em outro dia, porque agora, infelizmente, tá acabando nosso tempo. E tem muita coisa ainda pra ser perguntada e muita coisa pra ser explicada, Não, né? tenho Ainda mais certeza nessa época de frio, né? Que mudança, né? Do tempo, que tantas crianças quanto adultos ficam doentes. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente as suas redes sociais, aonde que os nossos ouvintes podem te encontrar, telefone. Ah, bacana. Então, eu faço um atendimento atualmente, né, em âmbito domiciliar, então eu vou até a casa
do paciente, que eu acho que é mais Olha, com maior cômodo também. comodidade. Que legal. Né? A princípio, isso. Meu telefone é 64 981 16 8900. Bem fácil, né? 81 16 8900. E meu Instagram é joão.eduardofísio. Pode mandar um direct lá pro senhor que o senhor Pode, responde. na hora. Tô sempre com o telefone na mão aqui, né? Precisou, se eu não responder na hora, porque eu tô atendendo alguma criança, alguma pessoa. Mas assim, a primeira oportunidade, tá lá eu respondendo. Quero agradecer Tá bom. mais uma vez sua presença aqui, né? E esclarecendo mais um pouquinho das dúvidas que nós temos. Doutor Gilberto, muito obrigada que também por agradeço, estar aqui com a Uma gente mini sempre, consulta toda pra sexta-feira. E bom final de semana a todos. Beijos! A Tchau, todos. tchau. Obrigado, tchau. Boa